Então, vocês estão muito tranquilos hoje. Vamos desesperar. Vídeo de hoje, a pilha do desespero. Eu publiquei uma foto aí no Instagram, agora eu vou falar sobre esses livros que eu publiquei nessa foto. São livros que eu tenho aqui, juntei assim pra gente entender mais ou menos o momento político, social que a gente está vivendo aqui no Brasil. E o que pode sair disso, né, que eu acho que é mais importante. Fiz essa resenha aqui, né, de como as democracias morrem, né, que você acha que seria o primeiro livro que eu falaria, mas a gente já gravou a resenha dele. Então já deixo aqui, né, como complemento esse aqui, Como a Democracia Chega ao Fim, do Runciman, que saiu pela Todavia. Complementa, mas aí também já falando de questões mais sociais, mais de sociedade. É muito difícil porque esses livros têm títulos muito parecidos, né, Como a Democracia Chega ao Fim e Como as Democracias Morrem. Isso é difícil, né, cara? As paradas lançam na mesma época, assim, você fica... Imagina, sabe aquelas tias que vão comprar livro de presente para as pessoas na livraria? Vocês são livreiros, vocês sabem disso, né, cara? A pessoa chega só com 1/3 do título do livro para você, assim, você tem que adivinhar o resto. Tá fudido se for um desses dois aqui. Então, né, How Democracy Ends, tá? E esse aqui chama How Democracies Die. Então, beleza. O título tá fidedigno. Vamos falar dos outros títulos que eu mandei aí pra galera. Aqui, também pela Zaha, saiu esse aqui, A Metamorfose do Mundo. Já recebi isso aqui faz um tempo. Do Ulrich Beck. O Ulrich Beck, ele é um sociólogo, ele ficou muito conhecido por fazer aquele negócio da sociologia ambiental, né, ligada para as questões ambientais ali e tal. Mas ele fala nesse livro aqui, da Metamorfose do Mundo, esse aqui é o último livro dele, inclusive, e ele vai traçar um paralelo entre assim, transformação da sociedade e metamorfose do mundo. A metamorfose do mundo é uma coisa assim, completamente desnorteadora, porque é uma mudança, né, uma mudança na sociedade, você implica assim, né, que algumas coisas vão ser conservadas e tal, e enquanto que a metamorfose você perde meio que o norte das coisas, né? Então, como sociólogo, ele explica a dificuldade, até mesmo dos profissionais da área, dos sociólogos e cientistas políticos, de entenderem o momento presente. Não é só nem por falta de distanciamento, mas também por essa questão de mudança de paradigmas, né? Porque então a academia até então se reconstrói com base nos estudos já feitos e etc. Também tem uma noção de que as coisas que começaram a acontecer no século XX agora estão eclodindo e estão dando merda nesse presente momento, né? Então esse livro aqui vai abordar algumas coisas nesse sentido. Tá? Operação Massacre, do Rodolfo Walsh. Esse aqui eu escrevi uma resenha para o blog, cara, muito tempo atrás, meu Deus do céu. Acho que logo quando o blog começou. Esse aqui é um livro de jornalismo que fala da época da ditadura argentina, tá? Da época da ditadura do Perón. É um episódio que o Rodolfo Walsh narra, que era uma galera que se reuniu numa casa para ouvir no rádio uma luta de boxe. Bateu a porta, era a porra do exército, botaram todo mundo no caminhão, levaram no meio do mato e passaram fogo na galera. Assim. E fizeram tão mal que metade sobreviveu para contar a história. Então ele vai lá e conta como é que foi esse episódio, né? Isso aqui também é importante sempre a gente saber, pra gente não esquecer, cara, o que é. Sabe, tem muita gente tentando, sabe, dourar a pílula, falar assim, não, ditadura não é isso não, né? Pinochet matou pouco, caralho, quatro. Vai vendo, tá? Vai vendo. Porque eu vivi tranquilo na ditadura. Eu nunca... Nossa, não acontecia nada comigo na ditadura. Era assim. A ditadura era ótima pra mim. Esse livro aqui, cara, Cabeça de Porco, foi um dos primeiros livros que eu li como leitor, assim, ativo, assim, como leitor que busca os meus próprios livros e tal, né? E não vão atrás só de coisas assim, que tipo pai e mãe dão pra gente e tal. Esse aqui é um livro escrito pelo MV Bill e pelo Celso Taide, que era um parceiro também um rap lá, parceiro do MV Bill, e pelo Luiz Eduardo Soares, que foi secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, enfim. Então aqui eles traçam um panorama da vida nas periferias assim, do mundo, né? O MV Bill é um cara que não só ele é um rapper, mas ele também é um ativista muito prolífico. Ele rodou as periferias do Brasil inteiro, assim, vendo como é que as pessoas vivem e tal, falando de perto com as pessoas. É um trabalho assim, fantástico mesmo. E o Luiz Eduardo Soares contrapõe isso com alguns ensaios sobre a questão de segurança pública, sobre a questão de proximidade com crime organizado ou com Estado alternativo e a ausência de Estado em algumas áreas, enfim.
Então isso também é importante para a gente entender o movimento da política, porque a principal motivação da candidatura do Jair Bolsonaro é a questão da segurança pública. As pessoas se sentem desprotegidas e querem que as coisas sejam resolvidas na bala, comecem a matar logo um monte de gente para ver se resolve logo as coisas. E esse livro aqui, acho que ele dá uma profundidade maior sobre o tema, sobre o que você pode entender, sobre o que é a vida humana em lugares mais afastados, onde o Estado não chega. E quando eu falo Estado, não é só a polícia, é escola, é esgoto, é hospital, enfim, é tudo, sabe? Então, é um livro muito, muito bom. Cara, os ensaios do Luiz Eduardo Soares são muito inteligentes. Eu lembro de ter gostado muito desse livro quando eu li ele. Tá? Mesmo eu tendo lido ele muito cedo, ali, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, 17, sei lá, eu ainda voltei a alguns capítulos desse livro para ler as coisas que ele falava, porque eu lembro de ter ficado com uma impressão muito boa sobre o que ele escreveu. A questão da culpa do Karl Jaspers, eu também já fiz resenha, já está no canal, né? Murilo vai deixar a descrição para vocês. É um livro que fala sobre a questão da culpa, jura, né? Sobre serpentes no avião, não é sobre serpentes no avião, infelizmente. Fala sobre o que pode se entender sobre uma culpa, o que seja uma culpa política, ou seja, que culpa tem um povo pelas atrocidades que o líder eleito pelo povo faz, né? Ou incentiva a fazer, etc. Né? Então, qual que é essa questão? Né? Enfim, que tipo de culpa que nós temos, né? Enquanto povo, enquanto sociedade. Muito bom também, bom para refletir certas coisas aí, porque parece que existe uma predisposição para tratar certos atos de violência como coisas isoladas, como coisas que não tem nada a ver com nada, e tem a ver sim, tem a ver. Juro que tem. Juro que tem. Tá? As pessoas não são bobas, como você quer acreditar. A Fantástica Vida Breve de Oscar Waldo Yuno Dias é um livro dominicano que fala sobre esse Oscar Wilde. É um livro até meio engraçadinho, mas ele faz uma abordagem muito sinistra da época da ditadura do El Chivo, né? O bode, Rafael Trujillo, que foi o grande ditador, assim, um dos mais monstruosos ditadores da América Latina, lá na República Dominicana. Tem também, complementando a esse, tem um livro que é até melhor do que esse, nesse sentido, mas eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas é A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, que é um livro muito, muito bem escrito também sobre esse período terrível da história da República Dominicana. Se vocês querem ver que é ditadura sinistra mesmo, leiam esses dois livros aí para não esquecer, tá? O Boulos falou aquela parada, cara, o Boulos ele é todo bonitinho, né? Ele queima pneu, depois fala umas paradas bonitas, assim. Mas ele falou essa parada, cara, ditadura nunca mais, né? Pelo amor de Deus, cara. Porra, fica elogiando o governo militar, cara, é o cúmulo do pensamento primitivo isso, na minha opinião, cara. Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Esse livro aqui é o seguinte, foi um conceito que a Hannah Arendt fez, porque quando prenderam o Eichmann, o Adolf Eichmann, que era o grande mentor por trás do Holocausto, prenderam e levaram ele para ser julgado em Jerusalém, né? O que é louco também, né? Imagina, você é julgado lá na cova da galera que você queria matar, né? E aí chamaram a Hannah Arendt para lá para assistir. E ela foi lá para assistir o julgamento preparada para ver um monstro, né, chegando. E ela viu que era um cara completamente normal, assim, um sujeitinho assim, ok, oclinho, pá, terninho, né, um burocrata. E quando começaram a perguntar para ele o que ele sentia, né, por que ele fez aquilo e tal, ele falou assim: eu só estava seguindo ordens. E aí que você vê como a impessoalidade como a banalidade do mal sugere uma impessoalidade dos atos praticados. Isso é monstruoso se a gente for parar para pensar. Isso faz a gente questionar tudo na nossa vida, inclusive os nossos afazeres, até profissionais, assim, aquilo que a gente faz
porque nós estamos recebendo ordens, né? Tem um filme que complementa esse livro, que é aquele Experimento Milgram. Estava na Netflix há um tempo atrás, que é sobre esses experimentos comportamentais que o Milgram, que era um cientista comportamental, acho que ele era romeno, se eu não me engano, fez com algumas pessoas mais ou menos na época do julgamento do Eichmann, sobre justamente a capacidade da pessoa de se distanciar do pensamento, do ato maléfico, para se tornar um burocrata do mal, né? Isso é muito sinistro. Falando sobre isso, George Orwell, O que é Fascismo e Outros Ensaios, é uma coletânea curtinha do George Orwell, publicada, com textos publicados acho que a partir de 1900 são textos desde 38 a 48, mais ou menos, uma década ali de ensaios, e que o mundo estava passando por algumas transformações muito esquisitas, né? Nessa época teve Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, né, toda aquela coisa, e posteriormente 48, né, enfim, a Guerra Fria. E ele faz alguns ensaios mostrando a precariedade, né, como a raça humana já passou por um momento precário no século XX, assim, de perda de liberdade, de coisas básicas às vezes. O Orwell é um cara que tem um contato muito grande com isso, né? O Orwell foi morador de rua e indigente em Londres e Paris, naquele livro dele, Na Pior em Paris e Londres. E ele sabe mais do que muitos assim, da sua época, sabe entender as necessidades dos seres humanos e tal. E nesse texto que ele fala o que é o fascismo, ele explica ou tenta dar uma resposta, né, para isso, que é muito difícil a gente entender, e para o bem e para o mal, né? Porque de um lado você tem aquela concepção jean-willisiana, eu vou adotar isso pra mim, assim, né? Aquela coisa assim que tipo, todo mundo que discorda de mim é fascista, né? Fala assim, seu fascista, não sei o quê. E não é exatamente bem assim, né? Mas por outro lado também as pessoas também aliviam muito a coisa assim, não sou fascista, porque fascista fazia isso, assim, usava negócio no braço e fazia saudação, e eu não faço isso, então eu não sou fascista, também não é por aí, sabe? Então é muito importante que a gente não perca certas definições de vista, para que a gente saiba, inclusive, até diagnosticar melhor as patologias, as psicopatologias e as sociopatologias que a gente vive hoje em dia. E por último, cara, é um romance, né? Acho que eu não falei de nenhum romance aqui, mas eu vou falar. Falei do Oscar Wilde, mas tem esse romance aqui do Philip Roth, O Complô contra a América, que ele explica mais ou menos como é que se dá o processo de ascensão ao poder de um demagogo, de um demagogo autoritário, né? Então aqui ele faz uma situação hipotética do passado, né? Uma retrotopia, em que o Charles Lindbergh, que é um herói da aviação que, né, voou o Atlântico lá, aqueles, né, como é que é o nome daquele avião dele? Spirit de St. Louis, sei lá, uma merda dessa. E ele tinha ideias antissemitas pra caralho e tal, foi condecorado na Alemanha e etc. E ele faz um sensacionalismo midiático ali em volta dele, e ele consegue se alçar ao cargo de presidente do Brasil, né? de presidente dos Estados Unidos. E quando ele vira presidente dos Estados Unidos, ele começa uma caçada antissemita muito forte, começam a fazer alguns cerceamentos de liberdades dos judeus, e começa a ter uma lenta evolução. Isso é muito legal, porque é um romance mais ou menos grandinho, que você consegue perceber direito os mecanismos se mexendo bem lentamente, assim, para você ver como é que os caras vão perdendo as liberdades até que a coisa já esteja completamente estabelecida, escancarada, e foda-se, né? Então também é muito interessante da gente ver como essas coisas acontecem, porque às vezes as coisas acontecem devagar demais, a gente não percebe, mas não é só porque elas acontecem devagar que elas não estão acontecendo, né? Às vezes elas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não vê porque a gente é meio lerdo, ou porque a gente não percebe, a gente não tem sensibilidade para identificar esse tipo de coisa, né? Então tá aí essa pilha. Se você quiser perder o sono aí antes do segundo turno, leiam esses livros, que vocês vão estar muito bem acordados, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal, dá um joinha, dá um comentário, fica aí xingando aí, tem que ficar aguentando essa galera. Tchau!